E aí, caros, aqui fala Márcio Bezerra, eu trabalho com análise e desenvolvimento de sistemas, e nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao que fizemos no vídeo anterior. Você pode encontrar a playlist, o que foi feito até o momento, nos cards que vão passando. No final do vídeo também aparecem algumas dicas em que, em geral, aparece a playlist, e também na descrição do vídeo, onde também geralmente você poderá encontrar um link para a playlist. Vamos agora para banco de dados, vamos pegar logo esses dois aqui, pegar logo esses três, né? Banco de dados. Nós vamos trabalhar com um banco de dados SQLite, porque é bem prático e também porque a maneira de trabalhar com SQLite não vai mudar em nada se você quiser trocar esse SQLite pelo um SQL Server. Não vai, o código aqui que nós vamos escrever não vai mudar praticamente nada. Então, é mais simples de exemplificar num vídeo. Eu também não vou precisar ter aqui o SQL Server instalado, né, para poder demonstrar e finalizar o vídeo para você. E a codificação é a mesma. Nós estamos unindo aqui o útil ao agradável. Então vamos lá. Como nós vamos trabalhar com o SQLite, nós vamos aqui já instalar nosso componente. Nós vamos aprender como é que instala aqui um componente. Eu abri o console com conto aspas simples. E para instalar um componente no .NET, você digita .NET add package e o nome do componente aqui, que no nosso caso é Microsoft Entity Framework SQLite. Cuidado para não errar, que é bem fácil você errar aí. Então, nós vamos instalar este componente. Você pode... a primeira diferença para, por exemplo, caso você quisesse instalar o SQL Server, você trocaria aqui para SQL Server, e quase que essa seria a única diferença, né? Mas eu ainda vou aqui colocar SQLite e vou copiar isso para dar uma dica também interessante para você, como é que você encontra os outros componentes para fazer essa mesma. Vamos dizer que você queira utilizar outro banco de dados, MySQL, por exemplo, Postgres. Então vamos ver se nós digitamos certo aí. Parece que nós erramos aqui alguma coisa. Então eu devo ter errado o nome do componente aqui. Entity Framework Core, eu peço desculpa aí pelo erro. Vamos aproveitar para copiar de novo. E agora provavelmente vai dar certo. Então, eu expliquei basicamente como é que você instala os componentes para SQLite e SQL Server. Mas se você quiser procurar para outros bancos de dados, então uma dica que eu dou é a seguinte. Você digita aqui Nugget. O que é Nugget? Quando você digita o comando .NET add package, que nós fizemos agora há pouco, significa que você está baixando componentes do repositório chamado Nugget da Microsoft, nós vamos conhecer aqui. Se você digitar Nugget EF SQLite, vamos ver se a gente consegue encontrar dessa maneira. Então, em geral, o primeiro componente, você pode seguir essa fórmula, essa mesma busca para os outros bancos. O primeiro componente que você encontra é logo o link do Nugget para o componente que nós estamos procurando. Então vamos clicar nele só para ver se é esse mesmo. Então veja que o comando aqui, eu vou tentar dar um zoom. Olha, o comando aqui, no caso, como nós estamos utilizando o Visual Studio Code, estamos trabalhando aqui com o terminal mesmo, então você usa aqui o .NET CLI. Se você estivesse no Visual Studio mesmo, 2022, eu digo 2022 para você entender a diferença entre Visual Studio e Visual Studio Code, que às vezes dá para confundir, né? Então, você viria aqui. Então, uma maneira de instalar no Visual Studio seria install package e o resto é a mesma coisa, né? Mas você pode também instalar dessa maneira no Visual Studio, desde que você vá para a pasta correta para fazer a instalação. Então, você vê aqui que nós paramos no lugar certo, onde está aqui, no mesmo comando que nós fizemos. Então, nós fizemos aquela busca, .NET EF SQLite. Então, se você digitar aqui EF SQL Server, vamos ver se ele vai parar no lugar certo. Então você vê aqui que o primeiro link já é também o comando que eu falei, ó, sobre o SQL Server. É uma maneira de você buscar EF MySQL, por exemplo. Pode ser que não dê certo para todos, mas o MySQL tem algo interessante, é que o driver Pomelo, eu não sei se ele ainda hoje, esse driver aqui, Pomelo, Entity Framework Core, MySQL, era mais utilizado do que o próprio drive da Microsoft, a não ser que a Microsoft tenha retirado. Então, eu vou até fazer um último teste aqui com Postgres, aqui,
para ver se a gente consegue encontrar do mesmo jeito. Então, provavelmente é esse aqui, né? Então, pronto, é esse aqui, ó. Então, você faria a mesma coisa para PostgreSQL. Então, nós vamos criar o que a gente chama aqui de contexto, né? A gente vai... O que é um contexto? É a maneira de você explicar como é que o Entity Framework se conecta ao banco de dados. Aqui na própria pasta Models, nós vamos criar aqui um novo arquivo, um new file, que nós vamos chamar de to-do. Você pode dar o nome que você quiser, context. Em geral, é comum você terminar ele sufixando com context. Boa prática mesmo, até para o código ficar mais organizado. Nós vamos já aqui aproveitar e criar nosso namespace, que seria também no namespace models. Pronto. E o contexto é uma classe também, public class, que você vai dar o mesmo nome do arquivo que você criou. O mais importante para criar o contexto é o construtor. Então, eu vou dar aqui o comando ctor para ele facilitar para mim aqui já criar um contexto. Então, nós vamos apagar esses parâmetros aqui que ele cria. Para que a gente crie um contexto, tanto para o SQLite como para o SQL Server, MySQL, etc., você vai colocar aqui o tipo desse parâmetro aqui como um dbContext option. Options, ele já até colocou aqui. Inclusive, ele já importou aqui em cima o Entity Framework Core. Então, do tipo, isso aqui é um generic, né? Do tipo a classe que você criou. Você até copia aqui. E aqui você recebe um parâmetro que você pode dar qualquer nome para ele. Você pode manter aqui com o nome options, mas você pode colocar qualquer nome aí. O que importa é que você tem que passar o que você recebeu aqui para a classe base. Então você tem que chamar base e o nome que você colocou ali, né? Então só nisso aqui, eu vou até puxar isso aqui para cima. Nós não vamos por hora precisar escrever aí nesse construtor. Ele só serviu para você passar o que recebe aqui para pasta base. E ele está dando esse problema aqui porque a gente precisa herdar essa classe que ela precisa herdar de dbContext. Pronto, ela precisa herdar de dbContext e pronto. Aqui nós já temos o básico de um contexto. Mas para o SQL Server seria diferente? Não. É por isso que eu estou dizendo que não iria mudar quase nada. Para o MySQL seria diferente? Não. Praticamente seria desse jeito aí. Eu não estou lembrando se tem alguma diferença, mas... Olha, pela minha lembrança é desse mesmo jeito aí. É porque para a gente lembrar de tudo também é difícil. Bom, mas no contexto, a gente precisa dizer quais são as tabelas. E aqui é que você vai dizer como vai ficar realmente o nome das tabelas que você vai criar no banco de dados. Você pode também fazer isso, como eu tinha dito, por atributos aqui. Você pode... eu não lembro se é table, acho que é um atributo chamado table, né? Você pode colocar aqui, como eu não gosto muito como eu já disse, de sujar o model com atributos, né? Então nós vamos fazer isso por aqui pelo contexto. Aqui nós vamos... É aqui que nós vamos dizer, nós criamos 2 models ali. Você poderia ter vários models criados, mas nem todos o Entity Framework iria criar no banco de dados. É aqui que você vai dizer quais são os que você quer realmente no banco e como é que você quer que fique o nome deles no banco. Aqui também é onde nós vamos fazer as validações. Então, como é que você faz isso? Public db7 do tipo, aqui nesse tipo, você coloca o tipo do módulo que você quer que entre, né? E aqui você coloca o nome como você quer que fique no banco. Então eu quero que aquele módulo to-do fique com o nome de to-dos no banco de dados. É comum e é padrão o módulo ficar no plural no banco de dados, entendeu? Então você vai apenas dizer que isso aqui é um set do tipo to-do. Só com isso nós estamos dizendo que o banco de dados agora vai ter uma tabela chamada to-dos com esses campos aqui que nós criamos. Só que a gente precisa também incluir o category. Então eu vou até duplicar, Ctrl Shift seta para baixo e vou colocar aqui outro do tipo category, que nós vamos criar uma tabela chamada categories no banco e logicamente aqui é category. Essas são as únicas tabelas que nós vamos ter no nosso banco de dados. São as que nós vamos precisar aqui, por exemplo.
Isso já é suficiente. Só com isso você já tem um contexto criado. Só que nós vamos criar agora as validações. Nós vamos dizer quais são os campos que são obrigatórios ou não. Então, para isso, nós temos aqui nós precisamos fazer um override. Se você não entender de override, bom, é um pré-requisito, logicamente, para esse vídeo, você ter aquele básico, que é conhecer programação orientada a objeto, lógica de programação. Isso aí, qualquer curso básico de qualquer tecnologia vai exigir que você tenha isso no mínimo, né? Isso aí é a base do básico que você... Caso você não tenha isso, tem cursos sobre isso pela internet, apostilas, né? E várias coisas aí. Então nós vamos ter que fazer aqui um override, ele ajuda a gente, do onModelCreate. Pronto, então ele já preencheu aí pra gente, o que facilita. Que é aqui que nós vamos, através desse Model Builder, que isso aqui nós vamos trabalhar num estilo que se chama de Fluent API. Por que Fluent API? Porque se você digitar Model Builder e digitar Entity e dizer qual é a entidade, ou seja, qual é a tabela, né? A tabela que se refere a to-do. Ele é fluente porque a cada ponto, nesse ponto aqui, cada vez que você coloca um ponto, você pode trabalhar colocando pontos e mais pontos. É bem difícil explicar. Dessa maneira, você vai determinando aqui as regras do banco de dados. Eu estou dizendo que nessa tabela, na propriedade, então aqui eu já vou dizer qual é a propriedade, né? Na propriedade... Então já vai listar aqui as propriedades para mim, ó. Eu estou na tabela to do, então vamos logo dizer que title, como você está vendo, na propriedade title, ó, ponto de novo, tá vendo? Então eu vou dizer que ele é is required. Então a propriedade título, ou seja, você viu que aqui tem ponto, um método, ponto, outro método, ponto, outro método. Então é por isso que chama isso aqui de Fluent API. Né? Cada ponto desse retorna o mesmo objeto. Mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso para não dificultar. Então, mas eu estou querendo dizer aqui que a propriedade título da tabela to-do é requerida. E vamos fazer a mesma coisa com o campo descrição. Isso a gente vai tornar a descrição requerida. Não era nem para fazer isso, mas só para exemplificar. Outra coisa que nós vamos também fazer aqui a mesma coisa, só que com a category. A gente vai dizer que, logicamente, a descrição da categoria, e lógico que como é tipado, o bom do C# é ser uma linguagem tipada, ele evita muito que você escreva, que você cometa erros, né? Então você está vendo que ele já está marcando aqui de vermelho, porque nós na tabela category não tem o campo título, né? Nós criamos um campo description. Né? Bom, e aqui a gente vai deixar só essas validações. Você pode aí usar a sua imaginação, sua criatividade para criar outras validações, mas a gente ainda vai aprender mais uma coisa aqui, que é a criação de dados iniciais. Nós vamos fazer isso apenas por um motivo. Como nós não vamos criar... Eu não vou criar aqui uma tela, um CRUD, vou dizer assim, para cadastro de categorias. Então, já pensando nisso, a gente vai aproveitar para aprender como é que a gente cria dados iniciais na tabela depois que ela é criada no banco de dados, né? Caso ela não tenha dados. Né? Então, você vai digitar aqui, do mesmo jeito, utilizando a Fluent aqui, Fluent API, a gente vai dizer que a entidade category você vai utilizar o método hasData. Pronto. E o que ele recebe aqui? Ó? Ele recebe um array do mesmo tipo, como você pode ver como é interessante, do mesmo tipo de dados. Então, nesse array aqui, você vai criar uma coleção de objetos categoria. Esses objetos eles vão ser incluídos no banco de dados quando a tabela for criada. Então, nós vamos dar aqui um Enter, vamos criar uma new category. Inclusive, aqui você pode dizer qual é o ID, viu? Porque você está inicializando aqui as propriedades. Então eu vou forçar que o ID seja 1. E vou já inventar aqui uma descrição para elas, mas para a gente não parar aqui o raciocínio, eu vou criar logo aqui umas 3. Né? Então note que eu criei aqui umas 3. E vou dizer que o ID dessa aqui é 2 e que o ID dessa aqui é 3. Bom, agora vamos inventar aqui umas descrições, como por exemplo, categorias, né? Então, sei lá, trabalho, pessoal... E outro, né? Vamos colocar outro aqui, que eu não estou lembrando de algo para colocar. Pronto, aqui o que nós fizemos foi o seguinte, com o método hasData, nós estamos aqui informando basicamente que quando essa tabela aqui for criada, caso ela não tenha dados, ela já coloca esses dados aqui como padrão. Como nós não vamos criar cadastro para isso, então isso vai cair bem aqui no nosso exemplo. Vamos salvar aqui e ver como nós ficamos, onde nós ficamos aqui. Então, nós falamos sobre o banco de dados, ainda não terminamos, falamos sobre o contexto, acredito que aqui no banco de dados,
nós vamos marcar como terminado aqui. Falamos sobre validações, aqui nós terminamos. Eu falei sobre a Fluent API aqui, então nós terminamos. Né? Então, o contexto ainda tem mais algo a fazer. O .NET ele trabalha com os arquivos de configuração, como você pode ver aqui, existe o app settings e o app settings development.json, né? O app settings, você coloca configurações que ele vai ler quando estiver no ambiente de produção. E o app settings.development, você coloca configurações para que sejam lidas apenas no ambiente de desenvolvimento. Por que isso é útil? Vamos dizer que você, só para dar um exemplo aqui, você tenha dois bancos de dados. O seu banco de dados de produção é aquele que está lá no servidor X, né? E o seu banco de dados de desenvolvimento, você quer que seja outro, você não vai trabalhar no mesmo banco de dados. Então, é útil, por exemplo, isso é só um dos exemplos, e é isso que nós vamos fazer aqui exatamente. No caso, nós só vamos trabalhar com o de produção mesmo aqui, já que é um exemplo simples, mas eu vou explicar mais ou menos como é que você trabalharia com os dois, né? Então, o que nós vamos fazer aqui? Para a gente trabalhar com banco de dados, utilizando o EF, nós vamos ter que criar aqui uma tag, eu diria, talvez o nome certo é uma tag aqui chamada Connection Strings, em que nós vamos criar aqui uma string de conexão com o banco de dados. O que é uma string de conexão? É uma cadeia de caracteres realmente que explica para o EF como é que ele vai se conectar naquele banco, qual é o servidor, qual é o usuário, qual é a senha, né? Então, para o caso, isso aqui realmente vai mudar de banco de dados para banco de dados, né? Tem até um link aí de exemplos de string de conexão que você pode utilizar, mas isso é bem específico de banco de dados, né? Então é uma coisa, realmente você vai ter que pesquisar, né? Vai depender do banco de dados. Então, para o caso do SQLite, que é o que nós estamos trabalhando aqui, eu vou chamar ela de default. Aqui você pode dar qualquer nome para a string de conexão, e aqui a gente vai colocar a string de conexão em si. No caso do SQLite, é uma string bem pequena aqui que eu vou fazer, que é data source, igual. Aqui a gente vai colocar o nome do arquivo, ele é só um arquivo, né, o SQLite, só que tem uma coisa aqui importante. Por padrão, o SQLite, ele só permite uma conexão por arquivo. A primeira pessoa que abriu aquele arquivo, o arquivo se torna exclusivo para esse usuário aí. Se algo tentar conectar novamente esse arquivo aberto, ele vai dar um erro de exclusividade. Então, para evitar que isso ocorra, no nosso caso, a gente vai criar aqui uma propriedade. É tanto que aí você está conhecendo que a string de conexão ela serve para enviar várias coisas para o banco, propriedades, como eu já falei, usuário e senha, dentre outras coisas. Então você vai dizer que isso aqui é shard, pronto. Significa que eu estou querendo dizer que pode haver mais que uma, entre aspas, pode haver mais que uma pessoa conectando nesse banco sem problemas. Bom, e aqui nós estamos fazendo isso no app settings.json. Se a gente quiser fazer com que o nosso banco de dados seja outro para o desenvolvimento, nós vamos fazer essa mesma coisa, mas no app settings.development. Aqui, a gente iria colar aqui e você colocaria outro banco de dados. Estou só dando um exemplo aqui. Se não existe essa propriedade e só existe essa aqui, então, independente de ser produção ou desenvolvimento, o .NET ele só vai olhar para a única propriedade que existe, né? Entendeu? Isso é bem útil. E ainda com relação à conexão ao contexto, a gente precisa... antigamente nas aplicações .NET a gente tinha um arquivo chamado startup.cs, né? Das novas aplicações, aliás, isso não é nem mais tão recente, eles criaram um esquema chamado de top level, em que eles inicializam tudo no program.cs. Então, antes do builder.build aqui no app, a gente aqui nesse ponto, inclusive você pode até se basear, porque ele já está adicionando um serviço aqui. É aqui onde nós vamos adicionar nossos serviços e, inclusive, nós vamos fazer nossa dependência inject aqui, nosso DI aqui, mas quando nós criarmos nosso próprio serviço, né? Mas, para a conexão, a gente vai builder.service, nós vamos adicionar aqui um serviço de contexto. Nós vamos informar qual é o contexto que nós vamos utilizar aqui na nossa aplicação. Então, add context. A gente vai dizer aqui qual é o tipo de contexto. Então, você lembra que nós criamos ele com o nome to-do-context. Se você pode até ver que ele ainda está aqui. Então, aqui, ó, to-do-context. Voltando aqui para... Eu vou até dar uma separada aqui para não ficar muito junto. Ele vai pedir aqui algumas configurações. Lembra daquelas options que nós criamos ali no contexto, né? Vou até voltar aqui. Então, é agora o momento que você vai passar
Lembra dessas options aqui que eu disse que você poderia colocar com qualquer nome e que a única coisa que ele faria era passar isso para a classe básica? Pois é nesse momento que nós vamos informar essas options que ele vai passar para a classe base aqui. Então é nesse ponto aqui que eu vou dizer aqui quais são esses options. Então eu vou dizer aqui, você pode colocar qualquer nome aqui, isso aqui é uma lambda, né? Posso até colocar só um O aqui, fica legal. Eu vou dizer que ele use SQLite. Só que o use SQLite ele perde uma única configuração, que é a nossa string de conexão. Mas onde é que está a nossa string de conexão? Nós colocamos ela aqui no nosso arquivo app-settings. Então o nome dela é esse aqui. Nós vamos copiar aqui o nome dela e vamos voltar aqui para o nosso program.cs. Inclusive eu já vou fechar outras coisas que já está começando a ficar cheio aqui. Pronto. A gente vai pegar a nossa string de conexão. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou criar uma variável chamada, pode ser qualquer nome, connection str, pode ser assim. Igual, eu vou colar aqui só para não perder. E o próprio builder, ele tem uma propriedade chamada configuration e um método chamado getConnectionStrings, em que aqui você vai dizer qual é o nome da conexão, da string de conexão, porque você pode ter várias strings de conexão ali. Então eu vou colocar aqui o nome que nós criamos. Estou perdendo aqui o nome. Pronto. E aqui, como você viu que ele criou uma propriedade do tipo string, nós já temos nossa string de conexão. Então eu vou copiar aqui e colar. Ou seja, nós estamos retirando a string de conexão que nós criamos lá no Ctrl+P aqui, ó, app-settings.json, ou seja, que nós criamos aqui. Aqui você poderia ter várias strings de conexão, você poderia ter vários bancos de dados aqui, né? Então, mas eu estou querendo, no caso, essa default aqui, que eu coloquei com o nome default. Então vamos salvar aqui. Nesse ponto, nós já temos quase todos os passos feitos para a nossa conexão com o banco de dados. O problema é que nós ainda não temos o banco de dados, né? Então, para isso, nós vamos conhecer algo que eu até esqueci de colocar aqui, que é migrations. Eu vou até colocar manualmente aqui para ficar organizado. Nós vamos conhecer migrations. O que são migrations? Cada modificação que você faz no banco, o migrations é como se fosse uma linha do tempo, em que ele vai gravando versões do banco de dados para cada modificação que você fez. Eu criei um campo, então ele cria ali versão tal do banco, naquela versão foi criado aquele campo. Depois de algum tempo eu modifiquei o tipo de dados de um campo, por exemplo, então ele vai criar uma versão e vai dizer que naquela versão ali, aquele campo modificou. Por que isso é útil? Porque quando você for conectar, em qualquer tempo que você tiver, que você conectar num banco de dados, ele vai verificar em que versão está aquele banco. Então vamos dizer que ele está numa versão, umas 2 versões atrás da última. Então ele vai refazer todos esses passos que você fez naquele banco para tornar aquele banco atualizado para que ele fique na última versão. Inclusive, os migrations permitem que você possa reverter algo que você fez no banco de dados. Então, isso é o básico, né? Você pode se aprofundar mais. Se eu fosse falar muito aqui sobre migrations, que também que não ia ficar esse vídeo, né? É o básico, então vamos lá. A gente vai aqui inicializar, nós vamos optar por trabalhar com migrations aqui para criar nosso banco. Então, é bem simples, .NET EF Migrations, ADD, e a gente vai dar um nome para a nossa migration. Como é nossa primeira migration, a gente vai chamar de initial, ou first, como você quiser. Então, vamos chamar ela de initial e ele deu um erro, porque para que você trabalhe com migrations, ele quer que você instale uma ferramenta chamada .NET EF. Então, você vai ter que disparar o comando .NET tool install .NET-EF. E tem um global aqui. Você precisa dizer que essa instalação é global, ela vai servir para todos os aplicativos. Eu acho que global você coloca... Não estou lembrando muito bem, mas vamos lá. Global, aqui, menos global, ou é global. Vamos ver o que ele vai dar aí. Parece que é isso mesmo, eu fiquei aqui em dúvida. Ele instalou aqui nessa subpasta chamada Tools, não é? Mas eu acredito que seja isso mesmo. Eu vou até dar uma consultada aqui, era para eu ter feito isso antes, né? Mas tudo bem. Vamos tentar dar uma consultada aqui. .NET EF Tool Install. Pode ver se eu não errei aí, de repente pode prejudicar. Olha, a lembrança ainda funciona, então é realmente esse comando aqui que você vai
fazer e aparentemente deu certo. Então, nós vamos retornar a seta para cima aqui, a criar nossa migration. Vou até aumentar aqui para você dar uma olhada melhor. Então, dessa vez ele está criando. Eu errei aqui. Não é migration, é migrations. Ah, sim, aqui é um erro conhecido. É que eu preciso instalar para esse projeto aqui o Microsoft Entity Framework Core Design. Então, .NET Edge Package, Edge Package. Ok, então vamos mais uma vez. Pronto, e aqui como você nota ele deu sucesso. Quando você dá o comando add migrations, ele cria, ele faz o build no projeto para verificar se está tudo certo. Ele só continua se o projeto não tiver erros. E é importante, se você não, você vai verificar agora o migration, mas veja só, importante é que ele diz aqui que se você não gostou da maneira que ele criou a migration, você pode ainda reverter, você pode dar um comando .NET EF migrations remove. Então ele vai remover a última para você refazer, para você modificar o seu Fluent API, por exemplo, e ele criar o banco da maneira certa. Então, vamos aqui conferir como é que ficou o migrations. Então ele cria aqui uma pasta. Vamos ver onde é que ele criou aqui a pasta. Ele cria uma pasta chamada migrations, onde ele coloca aqui a primeira migration. E por aqui você já vê o que ele vai criar no banco de dados. Então, ó, create table categories. Então você vê que ele colocou com aquele nome. Então ele está criando aqui um campo ID. Colocou como nuable, false e auto increment. Veja só. E aqui ele está declarando uma primary key, que é o campo ID. Veja que por convenção de nomes, como eu falei, ele fez o que eu estava dizendo. Então, aqui é a tabela de categorias e aqui a tabela de to-dos, que ele colocou como nome to-dos. E aqui ele está criando os campos, olha, para cada categoria ID. E o importante aqui é que ele fez a foreign key do relacionamento com categorias, onde o campo ID do categories foi relacionado ao campo Category ID, e aqui o on-delete cascade significa que se você deletar uma categoria, ele vai deletar todos os to-dos daquela categoria. Lembrando que você pode fazer modificações aqui também, não tem problema nenhum. Você pode modificar. Aqui, se você não quiser que seja esse comportamento, né, você pode modificar. Vamos deixar assim mesmo, por hora. E olha só que coisa interessante, ele está inserindo aqui os dados que nós pedimos, ó, aqueles dados inicialmente, na tabela. E aqui ele tá, você vê que ele insere antes de criar os índices, né? E aqui ele está criando os índices. E o importante é que nós estamos aqui no método chamado up, e nós temos também um método chamado down aqui, que desfaz tudo que ele fez. Ele dá um drop na tabela categorias e dá ou na to-dos e dá um drop na categorias. Note que ele seguiu a ordem certa, né? Primeiro ele dropou aqui, não tinha relacionamentos, não é? E depois ele dropou a tabela de categorias. Se ele fizesse o contrário, talvez causasse erro. Então, por que ele tem esse up down? Como eu falei, as migrations são como uma linha de tempo. Então, quando você vai desfazendo as migrations, ele vai pegando os downs que ele vai encontrando na sequência e vai executando. Então, seguindo uma linha de tempo reversa, ele vai desfazendo tudo que ele fez. Então, é bem interessante e eu aconselho você a utilizar migrations, é algo bem útil. Aparentemente está tudo ok, eu nem conferi bem aqui, mas uma vez que você gostou do que foi feito, você não vai precisar dar o EF Migrations Remove. Ao contrário, você vai aplicar isso no banco de dados. Na verdade, o banco nem foi criado ainda porque nós não aplicamos. Essa migration aí é só código. Né? Ela ainda não é banco de dados ainda, é para você conferir. E se você der o comando .NET EF Database Update, então você agora sim vai aplicar tudo aquilo no banco de dados. Você vai tornar real aquelas mudanças. Então ele já mostrou tudo que ele fez aqui. E o interessante, se você for dar uma olhada aqui, ele criou aqui um banco de dados. Né? Eu não tenho aqui como abrir, eu acho que ele não vai dar nenhuma sugestão nesse ambiente, eu não vou poder abrir. E eu acho que eu não tenho nem o SQLite instalado. Deixa eu ver aqui, SQLite 3. Ou então eu errei aqui. Mas de qualquer maneira, eu acho que eu não tenho. Então não vai dar para a gente consultar o banco. E eu acho que nem vai ser necessário. Né? Então vamos ver aqui o que nós já fizemos.
Nós já fizemos também migrations, completamos o contexto. E agora nós vamos passar para a parte de service. Nós vamos criar nosso serviço, um serviço que vai ter ali uma certa regra de negócio para consultar coisas da tabela de to-dos, atualizar a tabela de to-dos, criar novos registros. Então, para criar um serviço, como quase tudo no .NET, nós vamos criar aqui uma pasta. Desculpa, como quase tudo no .NET, nós vamos criar uma classe e mais nós vamos colocar ela dentro de uma pasta para a gente subdividir, organizar, criar a aplicação. Nós vamos criar aqui uma pasta chamada Services e nós vamos criar uma classe aqui chamada, por exemplo, To-Do Service. É sempre bom você nomear o serviço de maneira que ele esteja de acordo com o que ele vai fazer. Então ele vai trabalhar com to-dos, então vamos colocar com esse nome, eu acredito que esteja bom. Nós vamos aqui já organizar nosso namespace, se aproveitando aqui da maneira que nós iniciamos, só que aqui nós vamos subdividir não mais em models. Nós estamos numa área de serviço. Você viu que coincidiu da gente ir para uma pasta diferente, então muitas vezes coincide realmente o namespace com a pasta que você está. E nesse caso vai coincidir realmente. Então nós estamos aqui na pasta, vamos criar aqui um namespace chamado service e vamos criar aqui um public class com o mesmo nome lá que nós copiamos do arquivo, né, do service. Agora, quanto ao nome da classe, é realmente bem comum mesmo, até eu diria aconselhável você criar a classe com o mesmo nome do arquivo. Dificilmente você vai ter um nome do arquivo diferente do nome da classe. Basicamente o que nós vamos fazer aqui, eu já vou até tentar criar aqui um esqueleto, nós vamos criar um método para pegar os to-dos ativos, então getActive to-dos, já aqui basicamente criar um esqueleto para a gente já ter uma noção do que nós vamos criar aqui. Então nós vamos criar aqui um método para adicionar um new to-do, você vai já entender esses métodos aí. Nós vamos criar um método para fazer um update no to-do e um remove, para ser bem simples, para não dificultar o nosso exemplo aqui, o nosso, eu diria, mini tutorial que já ficou enorme, mas não poderia ser menor. Você viu que eu agi aqui da maneira mais rápida possível, até sacrificando algo que eu poderia dar mais ênfase e explicar melhor, não é? Mas vamos unir aqui o útil ao agradável e vamos continuar. Bom, é basicamente isso. Então, vamos logo trabalhar nesse primeiro método aqui, em que, para a gente criar um método public, não sabemos o que esse método vai retornar, então vamos dizer que ele é um public void. Depois a gente modifica, se for o caso, e vamos copiar aqui com o mesmo nome. E como ele é um método, esse método aqui vai retornar os to-dos que são ativos. Então, para isso, nós vamos aqui criar uma lista de to-dos para retornar nesse método. Para isso, nós vamos precisar utilizar nosso contexto. Então, vamos começar aqui. List, que é a lista de to-dos, var list igual a... Pronto, agora já tem um problema que nós não podemos utilizar no momento, é que nós precisamos declarar o nosso contexto aqui, que nós chamamos de to-do context. Então, aqui nas variáveis, eu diria, globais dentro dessa classe, né, porque eu estou colocando como private, então essa variável só vai ser visível dentro dessa classe, nós vamos declarar nosso to-do, uma classe do tipo to-do context. Então, ele já fez aqui o using do models. Olha, parece que serve os namespace que nós criamos, é por isso que ele colocou aqui, subdividiu de maneira certa aqui no model, colocou aqui o models, que foi ali onde nós criamos nosso to-do context. Podemos dar aqui qualquer nome para ele, por exemplo, é comum você colocar esses métodos que ficam aqui em cima, desculpa, essas variáveis, como underline. Dessa vez eu não vou fazer isso, eu vou colocar aqui com o nome de context mesmo. Vamos colocar com letra minúscula. E é isso aí, ela é apenas uma variável. Como ela é uma variável, essa variável é comum você utilizar essa variável, você não quer que ela seja modificada nunca, essa variável context. A única maneira que você vai poder modificar essa variável é pelo construtor. Então, você pode tornar ela read-only. Então, dessa maneira, essa variável, só vai existir uma maneira de você, essa variável que eu digo, essa aqui, modificar ela, é pelo construtor. E é o que nós vamos criar agora. Nós vamos criar nosso construtor. E aqui nos parâmetros, nós vamos receber
o nosso to-do context. Com o nome aqui, eu posso colocar o mesmo nome, tem que ter cuidado com isso. Então, o que vai ocorrer é que nós vamos receber nesse construtor o to-do context e nós vamos dizer que this.context é igual ao contexto que nós vamos receber como parâmetro. Ou seja, esse contexto aqui é esse que nós estamos recebendo como parâmetro e esse aqui é o que nós criamos. Então, você vê que nós estamos modificando a variável. Nós estamos atribuindo o valor que chegou aqui a ela. E como isso aqui é um construtor, e nós colocamos read-only aqui, esse é o único local onde essa variável pode ser modificada. A gente está determinando isso com esse read-only aqui. Mas, Márcio, quem é que vai oferecer esse parâmetro aqui? Quer dizer que cada vez que eu instanciar esse to-do service, eu vou ter que informar esse parâmetro aqui? É aí onde você vai aprender sobre injeção de dependência, sobre dependência inject, sobre DI. Então, o que ocorre é que, como nós, aqui no nosso programa.cs, adicionamos esse serviço para você tratar de injeção de dependência utilizando contexto, né? Porque isso é na verdade um contexto de banco de dados que nós estamos adicionando ali, ele trata de uma maneira diferente. Nós vamos aprender também da maneira comum aqui, fique tranquilo, a criar injeção de dependência com um serviço um serviço próprio seu. Então, como nós adicionamos, você pode pensar assim, como nós adicionamos essa linha aqui para simplificar, significa que eu não preciso me preocupar em oferecer esse parâmetro aqui quando eu precisar utilizar essa classe. Esse parâmetro vai automaticamente ser injetado aqui. É assim que a gente fala. Ele vai ser injetado aqui. Entendeu? Então, como nós já temos o nosso contexto aqui, a partir de então nós podemos utilizar ele. Então, eu posso digitar aqui, desculpa, context. Note que ele ganha a propriedade to-dos, né? E para a gente listar os to-dos no banco de dados, você pode digitar um toList. Então, só nisso aí, eu vou dar um return, porque esse método ele vai retornar nossa lista de to-dos. Eu vou dar um return aqui na nossa lista. Só que ele está dando um erro, primeiramente que eu coloquei o retorno como void. Então, como eu estou retornando aqui uma lista de to-dos, como você está vendo, ó, então eu tenho que colocar esse retorno como desse mesmo tipo aqui. Eu acho que até ele vai me ajudar a corrigir o retorno. Então, ó, veja só o que ele fez. Ele disse que o retorno não é mais void. É uma lista de to-dos. E eu não queria falar sobre isso para não dificultar mais ainda, mas eu acho que é uma coisa tão apropriada, tão, eu diria, aconselhada, que eu já vou tratar disso. No lugar de você chamar métodos assim, você chama assim, com async. Então, aqui já é uma longa história, a gente está trabalhando com programação assíncrona no .NET, e aqui no nosso canal, a gente tem vídeos que explicam sobre programação assíncrona, sobre async, await, mais sobre injeção de dependência, então eu aconselho você dar uma vasculhada nos vídeos do canal aí que você vai entender mais sobre isso. Então, eu estou dando preferência a utilizar métodos assíncronos aqui, e para isso eu vou ter que utilizar um await aqui. E ele já está dando um erro, informando que eu estou utilizando um await, mas eu só posso utilizar await num método que é assíncrono. Inclusive, ele já colocou isso aqui. Só que tem um outro problema. Primeiramente, eu não estou podendo utilizar esse async porque ele vem de um outro namespace. O toList vem de um namespace, o toList async vem de outro. Nós vamos ter que adicionar esse namespace aqui, que é o Microsoft Entity Framework Core. Pronto. Então você viu que esse erro ele já tirou. Só que ele tem um outro probleminha aqui, é que ele está dizendo que o método que é async, ele não pode retornar um objeto dessa maneira, ele tem que retornar um task. Por exemplo, ele poderia retornar, vou recortar aqui, ele poderia retornar um task assim. Só que esse task é diferente do que... A gente volta para o problema inicial, que o retorno é para ser um to-do list. Então, a gente pode tipar esse task. A gente pode dizer que ele é um task do tipo lista de to-dos. Então, por aí, você viu que ele corrigiu tudo e nós já estamos utilizando uma programação assíncrona e sem erro nenhum. Esse método aqui, nós ainda vamos voltar nele, mas por hora, para não dificultar, nós vamos deixar ele assim. Ou seja, um método aqui que retorna uma lista de to-dos. Apenas mais uma precaução que é aconselhável você, quando cria um método async dessa maneira, você sufixar ele com a palavra async. Então ele mudou aqui um pouco o nome. Nós já vamos até apagar aqui, porque nós já passamos por esse passo. Então aqui você obtém a lista de to-dos, ou seja, aqui a gente está aprendendo a fazer uma consulta ao banco de dados. Então é por isso, essa é a diferença da gente trabalhar com models e com Entity Framework,
que é um ORM. A diferença de você trabalhar com ORM é que você não trabalha, você não consulta o banco de dados através de consultas textuais SQL. Você consulta o banco de dados através de objetos, entendeu? Através de, eu diria, de programação orientada a objeto. Por baixo, entre aspas, por baixo dos panos, o que ele vai fazer é um select no banco que vai retornar uma lista de to-dos que foram incluídas no banco. Só que você não precisa se preocupar com essa parte, porque ela fica transparente para você. Você vai trabalhar com programação normalmente. Então vamos logo para o próximo método aqui, para a gente não perder tanto tempo. Aqui a gente vai simplificar esse método. Quando esse método for chamado, a ideia é que ele vai incluir uma tarefa, como nós mostramos no início aqui do nosso tutorial, ele vai incluir já uma tarefa por padrão, em que essa tarefa ela vai poder ser modificada novamente. Então, como nós não sabemos o retorno, mais uma vez, a gente vai colocar aqui o mesmo nome no método. Não é? Então, vamos criar aqui o corpo. Nós vamos pegar como é que a gente adiciona um registro no Entity Framework, né? Então, vamos pegar aqui nosso contexto. Ponto. Vamos adicionar o quê? To-dos. ADD. É dessa maneira, bem simples aqui. Eu posso dar um ADD async também. Né? Nesse caso aqui, a gente vai deixar só o ADD mesmo. Então, de uma maneira bem verbosa, eu teria que criar aqui um novo to-do. Então, vamos lá. Var to-do igual a new. Estou instanciando aqui o to-do. Né? Então, eu criei aqui um new to-do. Então, eu vou aqui preencher já, por padrão, umas propriedades. Eu vou dizer que to-do.title é igual a... Eu poderia fazer assim, ó. Por exemplo, tarefa, aí dou um espaço e coloco aqui o que? A data atual, que é datetime.now, toString, e aqui eu estaria já colocando o título da tarefa. Bom, mas existe uma maneira da gente simplificar isso. Existem várias simplificações que a gente pode fazer nesse código para tornar ele mais profissional e mais legível. Primeiro, que eu não gosto de utilizar para concatenação de strings, isso aqui. A gente pode utilizar, substituir isso por uma interpolação. Você coloca um $$ aqui na frente, pega isso aqui, não precisa mais nem desse toString, e cola aqui, pronto. Isso aqui equivale àquela mesma coisa que a gente fez. A gente está concatenando esse texto e tudo que tem aqui entre chaves vão ser variáveis que vão ser substituídas pela string. Né? Então, essa foi a primeira simplificação que a gente fez. Outra simplificação que a gente pode fazer é que está muito repetitivo eu ficar repetindo para cada propriedade aqui esse to-do ponto, to-do ponto. Então, o C# ainda facilita nesse ponto aí que eu posso retirar esse parênteses aqui, posso criar umas chaves, posso pegar apenas a propriedade título aqui e trazer para cá. Dessa maneira, eu já posso até apagar essa parte de baixo, equivaleu à mesma coisa que eu fiz. Então, aqui eu estou criando um novo to-do, vou já preencher as outras propriedades e já estou adicionando ele aqui. Ou seja, eu estou adicionando ele no banco de dados. Só que, nesse ponto, eu não salvei ainda. Para eu salvar, eu tenho que chamar o context.saveChanges. Ainda vamos fazer modificação disso aqui. Então pronto, aqui eu adicionei um to-do, não é? Basicamente foi isso. Eu estou procurando ir do simples ao avançado aqui. Então, defini um título para ele, assim, em código mesmo. Esse título depois vai poder ser modificado. Fiz o ADD aqui dele na tabela to-dos e salvei as modificações no banco de dados. Comitei as modificações para o banco de dados. Algumas modificações que a gente pode fazer aqui. Primeiro que nós temos que preencher aqui os outros campos, né? Então nós temos aqui a gente tem que colocar uma vírgula, viu? Aqui, lógico. A gente tem também um description, que a gente vai deixar o description desse mesmo jeito aí. E nós vamos preencher. Você lembra que a gente colocou lá no model, Ctrl P aqui, no model de to do, a gente colocou o category ID como not do, né? Então no banco ele vai ser obrigatório. Lembre-se que eu falei que se você tivesse colocado assim, ele não seria obrigatório, mas nós não colocamos assim. Então ele iria dar um erro nesse ponto aqui, porque nós não estamos informando a categoria. Então nós vamos, para ser simples e didático aqui, nós vamos pegar a primeira categoria. Como é que a gente sabe que essa categoria existe? Porque bem aqui no nosso to do context,
nós inicializamos dados aqui quando a tabela foi criada. Então, nós criamos já, nós temos certeza que existe aqui um to-do chamado, com um ID 1 chamado trabalho, né? Ou, desculpa, uma categoria. Então, pronto, já estamos setando ela aqui. Vamos aprimorar mais ainda. Primeiro, como que eu disse que é bom a gente trabalhar com async, né? Então, a gente vai colocar o async aqui e vai ter que colocar, nesse caso, um await aqui. Recai naquele mesmo problema. Na verdade, ele já preencheu por mim aqui. Então, ele tornou o método assíncrono. Se ele não tivesse feito isso, você teria que fazer isso manualmente. Só que é comum um método assíncrono retornar task, né? Então, vamos fazer ele retornar task. E como eu já tinha dito, como esse método agora é assíncrono, a gente vai colocar um sufixo async aqui. Tá quase lá. Só que, e aqui já tá até legal. Só que a gente pode simplificar mais ainda. Nós criamos aqui uma variável to-do e estamos adicionando ela aqui. A gente pode fazer isso inline aqui. Então eu vou copiar tudo isso aqui. E vou até mesmo apagar essa linha aqui. Vou diminuir mais ainda o código. E no lugar dessa to-do que nem existe mais, nós vamos colar inline o nosso to-do aqui. É como se nós estivéssemos, ao mesmo tempo que criando a variável, estamos instanciando e setando as propriedades tudo numa linha só. Aqui ficou bem legível o código e ficou bem melhor. Vai aí de gosto, né? Se você quiser deixar a variável lá, tá tudo bem. Então nós já criamos esse método aqui. E, bom, vamos agora para o método update. O método update é bem simples, ele basicamente só vai chamar o comando update do nosso contexto. Então, como nós sabemos o que ele vai retornar, aquela mesma história, vamos criar aqui public void, vamos chamar ele de update, como está o nome ali. Diferente dos outros métodos, esse aqui vai receber um parâmetro. O que é o parâmetro? É o to-do que nós vamos atualizar. Então, digamos que você modificou propriedades desse to-do. E esse método aqui vai servir para a gente aplicar essa modificação no banco de dados. Então, você vai já ver ele funcionando na prática aqui. Então, o que nós vamos fazer aqui é pegar nosso context e fazer um update. O context também tem esse método passando no nosso to-do. Só que esse update, assim como nós fizemos com o ADD, ele não faz nada no banco de dados. Nós temos que chamar, como você já aprendeu, o save changes. E já vamos chamar o async logo, até para a gente não perder mais tempo. E fazendo, como esse método é assíncrono, como é que você sabe disso? Você passa o mouse aqui, ó, e vê que ele é um task, né? Ó. Então ele é um método assíncrono. Então, como ele é async, você já coloca aqui o await e já retorna aqui um task e já coloca aqui o sufixo async. Só que vamos fazer um negócio diferente. Além de nós atualizarmos aqui, a gente já atualizou, nós vamos retornar o to-do atualizado. De repente, a aplicação precisa saber. Vamos dizer que o banco de dados incrementou um ID, por exemplo, né? Ou então o banco de dados fez alguma modificação em algum campo. Então é bom você retornar, porque quem chamou esse método talvez se interesse em saber como é que ele ficou, como é que essa linha, esse registro ficou depois da atualização. Então, como ele vai retornar um to-do, e nós já aprendemos isso, a gente vai tipar aqui nossa task como do tipo to-do. E tá tudo ok. Podemos ainda melhorar alguma coisa? Podemos. Vamos completar agora tudo como async. Vamos chamar aqui o add async e para isso temos que colocar aqui o await. É isso aí. E nós já vamos aqui para o nosso remove, que ele é tão simples que eu vou até copiar para a gente ir mais rápido. Vou até copiar isso aqui e vou colar aqui embaixo, que eu vou inclusive copiar e colar aqui. Eu vou até deixar já o async aqui no final, porque eu já sei que ele vai precisar ser async. E o remove também vai receber o to-do que vai ser removido, né? Mas ao contrário do update, ele não vai receber aqui de volta. Ele não vai ter esse return aqui para receber de volta o to-do. Esse to-do foi excluído, né? Então, e aqui no lugar do update, nós vamos ter aqui o remove. Bem parecido, né? Então, nós já temos aqui métodos para remover um to-do, fazer o update, criar um novo to-do e pegar os to-dos. Esse método aqui nós ainda vamos trabalhar um pouco nele, porque ele tem esse texto active aqui. Vamos aproveitar para fazer isso agora, já que nós estamos no assunto aqui de eu diria, manipulação
de consultas aqui do EF, então você pode fazer um query aqui, não é? Como esse método aqui indica, ele só quer que eu pegue os to-dos que estão ativos. Ou seja, eu só quero que ele pegue os to-dos que não foram finalizados, entendeu? Eu posso criar aqui, eu costumo colocar um isso aqui é um método anônimo. Então, o query o quê? O query done, igual false. Então eu quero que ele retorne só os to-dos que não estão finalizados. Ou seja, o query é tal que é done igual false. Só que para ficar aqui mais profissional e mais legível, eu não preciso colocar dessa maneira. Eu posso colocar um not, uma negação aqui. É a mesma coisa do código que estava lá. Então a diferença aqui é que esse list aqui agora ele não está retornando todos os to-dos, ele está retornando os to-dos que não foram finalizados. Né? E nós ainda vamos ordenar essa lista pela prioridade. Como é que nós vamos ordenar pela prioridade? Então veja só, o que é a prioridade? Vamos para a nossa entidade, vamos para a nossa entidade aqui, to do, e o campo prioridade é um enum que nós criamos. Então esse enum tem os valores 1, 2 e 3. Coincidiu da gente poder ordenar dessa maneira. No banco de dados vai ser gravado 1, 2 e 3. Se nós ordenarmos por esse campo aqui, logicamente o 1 vai ficar na frente, o 2 depois e o 3 atrás. Então tudo que for urgente vai ficar na frente, tudo que for importante vai ficar mais para trás. E tudo que for casual vai ficar mais para trás ainda. Podemos simplesmente ordenar por esse campo aqui, já que coincidiu dos valores que nós atribuímos aqui poderem ser ordenados da maneira que nós queremos. Foi uma sorte que nós tivemos, né, eu diria. Então a gente pode aqui, aqui embaixo do query, nós vamos colocar um order by. Veja só. Da mesmo jeito, eu gosto de colocar aqui, prioridade. Pronto. Nós estamos já ordenando as tarefas da mais prioritária, da urgente até a casual. Aqui. Então, além de... Estamos fazendo várias coisas aqui numa consulta só. E note que nós não estamos pegando em SQL. Por isso é que é bom utilizar um RM. Muitas vezes, em uma consulta mais complexa, é aconselhável você trabalhar no próprio código, para ser mais performático, no próprio código SQL realmente. Mas na maioria dos casos, em coisas mais simples, é muito mais prático você utilizar um ORM. Então aqui nós já estamos fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Estamos fazendo um query para pegar só as tarefas que não foram finalizadas, ordenando pela prioridade e estamos retornando uma lista disso para colocar na variável list e fazer com que o método retornasse isso. Vamos ver onde nós paramos aqui. Ainda não finalizamos, talvez tenhamos finalizado aqui a parte de consultas EF, né? Mas ainda não finalizamos a parte de serviço e dependência inject, que nós vamos falar agora. Bom, caros, eu agradeço pela atenção e nós vamos continuar o que estamos fazendo num próximo vídeo. Se esse conteúdo foi útil para você, eu agradeceria bastante que você curtisse o vídeo e seguisse o canal.